Paz, queridos, estou aqui mais um dia gravando esse vídeo para vocês, para abençoar a vida de vocês. Hoje eu vou estar lendo o que está escrito em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não o quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune mais. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Esta é a palavra do Senhor que eu estou lendo para vocês hoje, que está falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Glória a Deus. E Jesus nos traz essa parábola para demonstrar essa perseverança, né? Diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Porque ele coloca essa parábola contando a história de um juiz que, sendo injusto, sendo um juiz iníquo, em algumas palavras, que quer dizer corrupto, né? E que não respeitava Deus, que não temia Deus e nem respeitava os homens, né? Mas aquela viúva tinha sua causa e insistentemente ela chegava diante do juiz para que ele julgasse a causa dela, né? E ela não desistia, ainda que muitas vezes ela se achegasse àquele juiz e recebesse um não, ela não desistiu. Ela continuou perseverando em bater na porta daquele juiz para que ele julgasse a causa dela, né? E nós podemos até que ele respondesse ela, né? De tanto que ela insistiu com ele, ele passou a pensar: para que ela pare de me importunar, eu vou respondê-la, vou julgar a causa dela. E até que então ela conseguiu, né? Que a causa dela fosse julgada. E o que nós podemos colocar diante dessa história para as nossas vidas, né? E que essa viúva, primeira coisa é que ela entendia no coração dela que só aquele juiz, e ela sabia também que só aquele juiz podia resolver o problema dela, julgar a causa dela. Não tinha outra pessoa, né? Que tinha tal poder para fazer aquilo, né? Ela entendia que somente ele podia fazer algo para ela, que resolvesse aquele problema, aquela dificuldade que ela estava passando, né? E nós também, primeira coisa que nós temos que chegar diante de Deus é reconhecendo a onipotência de Deus, que Deus tem poder para resolver aquilo que é a nossa dificuldade, aquilo que é a nossa necessidade, que Deus pode responder, né? Porque a palavra do Senhor, ela diz, né, que para Deus não há nada impossível, né? Que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir e pensar. Então nós olhamos para Deus com essa perspectiva de que Ele é um Deus poderoso, que Ele pode, ainda que homem algum possa fazer, Deus pode, aleluia. Então, reconhecendo essa onipotência de Deus, nós nos chegamos. Quando nós nos chegamos a Deus com essa perseverança em oração, nós estamos reconhecendo: olha, Deus, eu sei, eu creio que o Senhor tem poder para fazer aquilo que eu estou pedindo. Então nós reconhecemos, nós confessamos que Deus tem poder, né? Glória a Deus por isso. E segunda coisa, né, é que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus.
porque sozinhos nós não conseguimos resolver. Então, nessa perseverança em oração, insistência em nos colocar diante de Deus, como aquela viúva se colocou diante daquele juiz, né, batendo a sua porta, pedindo para que ele julgasse a sua causa, nós também nos achegamos diante de Deus com essa insistência, com essa perseverança orando. Falando com Deus, Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida, olha essa dificuldade, olha esse problema que eu estou passando, né? Então, nessa perseverança, nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, porque se Deus não fizer, né, nós não conseguimos fazer. Então por isso nós vamos em oração ao Senhor, né? Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então nós reconhecemos que só Ele pode nos ajudar, Ele pode responder às nossas orações. Amém? Aleluia. Então, Jesus diz ali no verso 6 e 7, 8, que Deus sendo Deus e Pai, porque muitos chegam diante de Deus como um Deus, mas Deus é Deus todo-poderoso, né? Ele é onipotente, mas Ele é um Pai. Para aqueles que têm Jesus como único e suficiente Salvador, Deus também é um Pai, né? Como está escrito ali em João 1,12, né? A todos quanto receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus Cristo nos dá esse poder de sermos feitos filho de Deus através de Jesus Cristo, quando nós temos Jesus como Senhor em nossas vidas. Então nós também podemos chegar diante de Deus como filhos, né? Nós podemos chegar diante de Deus como filhos, e ele sendo nosso Pai, né? Ele vai se compadecer das nossas vidas, como está escrito, né? Em Mateus 7,11, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor Deus, nosso Pai, vosso Pai, que está no céu, não vos dará aquilo que pedirem. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor vai nos responder quando nós dependemos dele totalmente, quando nós não olhamos para aquilo que está ao nosso redor, mas quando nós olhamos para ele, né? Quando nós nos colocamos diante dele, aleluia. Então, e aqui também fala no começo, né, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever é um comprometimento com a oração. O dever de orar sempre é nunca desistir. É todo dia estar ali, dia após dia, é uma constância, né? É uma perseverança diante do Senhor em oração. Mas o que nós não podemos é deixar que isso vire uma oração repetitiva, como muitos fazem, orando a mesma coisa, fazendo até, contando isso como uma reza e achando que Deus está ouvindo. Não, Deus quer um diálogo conosco, né? Nós falamos e o Senhor, o Espírito de Deus também fala ao nosso coração. Nós clamamos ao Senhor e Ele nos responde, né? Então é um diálogo. O que eu sempre falo, nós temos que ser sinceros, Senhor, chegar diante do Senhor com sinceridade, porque é isso que o Senhor quer, porque Ele conhece a nossa vida, mas Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que nós queremos, aquilo que se passa conosco, né? Para que Ele possa então nos responder. Aleluia. E aquela viúva, ela insistiu, e tanto com uma pessoa que era injusta, né? Um juiz injusto, né? Iníquo, né? Um corrupto, e ela recebeu a sua resposta pela sua insistência. Nós também iremos receber do Senhor a resposta da nossa oração. Quando perseveramos, nós reconhecemos, né, essa onipotência de Deus. Como Jó, ele falou ali no capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Então Deus tem poder, mas nós temos que chegar diante de Deus também reconhecer, ó Senhor, meu problema é esse, a minha dificuldade é essa, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, porque o plano de Deus é melhor, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então Deus ali vai trazendo a nossa vida, se alinhando, né, as nossas dificuldades, nossas petições, se alinhando à vontade dele, que ela é boa, perfeita e agradável, diz a palavra do Senhor, né? E Deus fala
ali também Marcos 10, né? Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então tudo é possível para o nosso Deus. Por isso que nós não podemos olhar assim para Deus e falar, não, o Senhor não fará. Sim, o Senhor fará, porque para Ele não há impossível. Mas o que Ele quer é que nós possamos reconhecer essa onipotência dele, que ele tem poder, né? E reconhecer também a nossa dependência de que somente ele pode fazer nas nossas vidas, né? Quando perseveramos, também reconhecemos, né, que Deus que nós dependemos de Deus. E só quem depende de Deus persevera na oração, porque não temos para onde correr. Quando nós dependemos só de Deus, é a Ele que nós buscamos, não é mesmo? Então, quando nós perseveramos, reconhecemos que Deus tem poder para fazer, que só Ele pode fazer, e só quando perseveramos na oração, entendemos que Deus, nesse processo, usa esse processo para preparar a nossa vida para recebermos aquilo que Ele tem para nós, aquilo que nós estamos pedindo, né? Porque Ele vai mover tudo ao nosso redor para que aconteça aquilo que é o melhor para as nossas vidas, né? E nesse processo de perseverança na oração, também Ele usa para que nós possamos alcançar uma maturidade, porque muitas vezes nós pedimos aquilo que nós não entendemos, que naquele momento não é bom para nós. E Deus está usando, às vezes, propósitos, né? Algo ao nosso redor para que nós sejamos abençoados, mas também que outras pessoas sejam abençoadas, né? Então Deus conhece o antes, né? O começo, o fim desde o começo. Então Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós pedimos coisas. Já pensou se Deus respondesse todos os nossos pedidos de imediato? Quanta coisa que nós pedimos que mais tarde nós entendemos que aquilo não era bom para nós e Deus falou, não, nesse momento eu não vou dar. E nós sabendo que Deus é o nosso Pai, né? É o nosso Pai. Nossa, Ele quer o melhor, assim como nós queremos o bem para os nossos filhos, Deus também tem o melhor para nós. Por isso que em certas ocasiões nós oramos e não obtemos a resposta, porque Deus tem coisa melhor. E para Ele nos dar esse melhor, Ele precisa preparar as nossas vidas, né? Então nós temos que confiar em Deus em oração, perseverar em oração, para que Ele possa agir nesse processo, né? De trazer uma maturidade nas nossas vidas para que possamos receber aquilo que Ele tem para nós, amém? Outra coisa tão importante, ou a mais importante, é que nesse processo de perseverança em oração, em comunhão com o Senhor quer um relacionamento com as nossas vidas, né? Porque se de imediato Ele nos respondesse, muitos de nós não estaríamos ali numa igreja, não estaríamos lendo a palavra, não estaríamos ali com o nosso joelho no chão, não estaríamos buscando a presença dele. Então Ele quer um relacionamento, e no relacionamento nós conhecemos um ao outro, e é isso que Deus quer, que venhamos conhecê-lo melhor, e Ele também, para que Ele também possa, né, moldar a nossa vida, para que Ele possa transformar aquilo que não é do agrado do Senhor nas nossas vidas, né? Então nós temos que buscar o Senhor e buscar perseverar, mas também buscarmos ter esse relacionamento, e essa perseverança, né, sem desistir, sem desanimar, é o que vai nos trazer esse relacionamento com o Pai. Aleluia, glória a Deus. E esse é o desejo do Pai. Nós teremos uma eternidade com Deus, né? A eternidade nunca vai ter fim. E nós temos que ter esse relacionamento com Ele aqui nessa terra. Nós temos que buscar esse relacionamento com Ele, porque nós passaremos o resto não é resto, é eterno, não vai acabar com o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, e estamos aqui sendo forjados, sendo preparados para ter essa comunhão com Ele. Aleluia, glória a Deus. Isso que é o mais importante das nossas vidas, né? Então, nós não vamos chegar a Deus só porque Ele é Deus, mas porque Ele é o nosso Pai, e quer melhor do que ter um relacionamento com o Pai
e ter um relacionamento de amigo com o nosso Pai. É isso que Ele quer para as nossas vidas, um relacionamento de pai amigo. É isso que Ele quer para as nossas vidas, né? Quando nós temos um Pai que é nosso amigo, fica tudo mais fácil. Tudo flui melhor, tudo acontece na hora certa, no momento certo, da maneira mais certa, né? O melhor para as nossas vidas, porque o amor do Pai, né, é derramado, como diz a palavra, em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Assim, criamos com Deus um vínculo de intimidade, né, de pai para filho, né, e de um pai amigo. Como um filho que conhece o seu pai, aleluia. Quando perseveramos nesse relacionamento de pai para filho, nos tornamos amigos de Deus. E o melhor que um pai é ter um pai amigo, como eu disse, né? Quem ora e não desfalece, vai se apaixonando por Deus, vai se rendendo à vontade do Senhor, vai andando na sua verdade, na sua presença, e nós passamos a ser instrumentos do Senhor também para abençoar outras vidas, né? Como diz ali em João 4:23, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando nós perseveramos na oração, nós nos tornamos amigos de Deus, nós tornamos adoradores, né? Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, porque quando nós amamos alguma pessoa, nós queremos estar com ela, nós queremos conhecê-la melhor, né? E é isso que Deus quer das nossas vidas. Também em Jeremias 9:23 está escrito: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço beneficência e juízo e justiça na terra. E destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o Senhor fará justiça sobre as nossas vidas. Então o Senhor nos trará uma beneficência. O Senhor estará respondendo. Olha o que Ele fala: glorie-se em me conhecer. É isso que o Senhor quer, que nós possamos ter esse relacionamento de conhecer o Senhor, Pai, de se apaixonar pelo Senhor, de adorar ao Senhor em verdade, como um pai que ama seu filho e como um filho que ama o seu pai. Aleluia. Em Romanos 5:23 está escrito, 5:3, não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Quando nós temos Jesus, o Senhor nos dá o Espírito Santo, que através dele o amor de Deus está sobre as nossas vidas, né? E nesse processo, como diz aqui nesse versículo, né? Nisto nós também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, nesse processo, nós adquirimos paciência, retiramos da nossa vida toda a ansiedade. Então, e nessa paciência, Deus nos dá experiências com Ele, para que possamos entender o reino espiritual, entender o reino de Deus nessa terra. Ele nos dá experiência para viver o sobrenatural de Deus. E a paciência e a experiência, ela nos faz ter esperança de que Deus responde a nossa oração, de que Ele vai se mover em nosso favor, Ele vai agir em nosso favor. E essa esperança, ela nos traz fé, porque ali em Hebreus 11, a palavra do Senhor diz, né, que a fé é a certeza e a convicção daquilo que nós não vemos, mas esperamos que aconteça. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor, nós temos que nos firmar nela. Aleluia. Deus, nosso Pai, usa todo esse processo de perseverança para aumentar a nossa fé. Glória a Deus. E assim podemos viver os milagres do Senhor, as vitórias do Senhor na nossa vida. Se Ele nos atendesse de pronto, jamais
conheceríamos a grandeza do Senhor, né? Jamais teríamos esse relacionamento de um pai para um filho, aleluia. E Ele nos dá a oportunidade, nesse processo de perseverança em orar, em buscar a face do Senhor, Ele nos dá a oportunidade da comunhão e usa que nos prepara para uma eternidade com Ele, aleluia. Isso é o mais importante, porque aqui nós podemos viver o quê? 10 anos, 80 anos, 90 anos, 120 anos, mas lá não, será eterno. E é isso que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, preparado as nossas vidas para um relacionamento de pai para um filho e nos preparado para viver com Ele uma eternidade. Que essa palavra possa abençoar sua vida, que você possa ter esse relacionamento com o Senhor, não desistir de estar orando, não desistir de estar buscando a face do Senhor, não desistir porque Ele não tarda e Ele não falha, Ele virá em nosso socorro, Ele responderá a nossa oração, o nosso clamor, Ele atenderá aquilo que deseja o nosso coração. Mas antes de tudo isso, Ele quer um relacionamento, Ele quer comunhão com as nossas vidas, que possamos entender esse processo do Senhor que nos leva a orar, né? Que nos leva a perseverar em oração, em comunhão com o Senhor, que possamos entender isso, que o Espírito de Deus traga o entendimento, né? Para que possamos perseverar, e jamais, como diz aqui a palavra, né? O dever de orar sempre e nunca desfalecer, aleluia, porque a nossa comunhão começa aqui, mas ela não termina, ela vai para uma eternidade, aleluia, glória a Deus, que você possa ser abençoado com essa palavra como eu fui, glória a Deus, que você possa ser abençoado. Que você possa orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui buscando uma comunhão com o Senhor, Pai. E muito mais, ó Deus, do que nós podemos pedir, Senhor. Pai, diante da Tua presença, muito mais, Senhor, do que aquilo que o Senhor pode fazer, respondendo a nossa oração, respondendo o nosso clamor, Pai. Nós queremos essa comunhão com o Senhor, nós queremos esse relacionamento, ó Pai, de um filho com o seu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, ter esse relacionamento de comunhão, Pai, de uma comunhão de um Pai, mas de um Pai que é amigo, que se compadece, Pai. Oh Deus, que ama, Senhor, não, oh Pai, só nos abençoa, mas ama as nossas vidas, Senhor. Nos dá, Senhor, esse entendimento, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz, Pai, que tudo que nós pedimos crendo no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, o Senhor nos dará. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha em socorro de cada vida, Pai, que o Senhor possa atender o pedido, suprir a necessidade, Pai, que o Senhor possa julgar, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, favorável aos Teus servos, aos Teus filhos, Pai, aqueles que buscam ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-los, Deus, trazendo a eles a resposta e o socorro, meu Pai. Deus, e muito mais do que isso, Deus, que o Senhor possa atrair as vidas que não têm uma comunhão com o Senhor, para que elas passem a ter essa comunhão, meu Pai, é o que eu te peço, crendo, Pai, que muito mais do que podemos pedir, Pai, ou pensar, o Senhor fará, porque Tu és um Deus fiel, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus, Pai, que age para nos abençoar, que nos dá o melhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que possamos conhecê-lo, Pai, em toda a sua grandeza, Pai, em toda a Tua glória, Pai, que possamos conhecê-lo melhor, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Deus, e já Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que você possa compartilhar, que você possa curtir, comentar e ser abençoado, sendo instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Amém? Até a próxima, que Deus te abençoe.